Aoba, meus catequizandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa e quem hoje retorna aqui para o nosso quadro, a primeira pessoa a retornar aqui para o Catequista Conversa, é o meu grande amigo Carlos Neiva, seja bem-vindo. Oba, obrigado. Alegria estar aqui mais uma vez. E vamos lá. Vamos que vamos. Neiva, caso alguém não tenha visto o primeiro episódio, uma pequena apresentação aí sobre quem é você. Perfeito. Sou Carlos Neiva, sou professor de filosofia e de literatura. Trabalho junto ao site Santa Carona, além das minhas redes sociais próprias, né? Tenho um programa Vox Fidem, que é no Santa Carona, um programa sobre a Sagrada Escritura. Faço parte, né, do podcast Santa Zoeira, também de Santa Carona. E mais recentemente, né, sou autor do livro Catequese de Super-Heróis, lançado pela editora Via Petrina. Aê, ó. Já comecei ali, demorei para começar, mas já comecei e tô adorando, bom demais. Ah, que bom saber. Neiva, como você está retornando aqui, se alguém quiser velho Neiva falando um pouquinho mais sobre ele, vai ali na primeira vez que ele veio, ele falou sobre ele, a relação dele com a Bíblia. Mas como você tá retornando, eu pedi pra você voltar aqui pra gente fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu tinha pensado nesse programa como uma coisa pra eu fazer sozinho, mas depois me veio a ideia de chamar você pra fazer junto, porque eu sei que é um assunto que você gosta muito e que conversa muito com os livros que você acabou de escrever, que é o Catequese dos Super-Heróis, né? Eu tinha pensado em fazer um vídeo aqui pro canal sobre personagens que precisavam só de uma catequese para ser santo. Então o cara tem tudo ali, várias virtudes, a pessoa ali que tá tudo só não é católica. Então, uma catequese bem feita que a pessoa tivesse e aceitasse Jesus Cristo era santo de altar. Essa foi a minha ideia ali inicial para esse programa. Eu falei, pô, trazer o Neiva aqui vai ter tudo a ver com essa conversa. E aí vai ser meio que essa dinâmica. Cada um aqui pensou em alguns personagens. A gente vai trazer eles, explicar pro outro por que, que a gente acha que esses personagens deveriam ser santos. Já tava conversando aqui com o Neivan antes, ele já falou que não conhece os personagens que eu vou trazer, então já vai ser muito bom que vai servir para ele conhecer. E aí ele vai julgar se esses personagens que eu trouxe seriam dignos dos altares ou não, e vice-versa com os personagens que ele trouxer. Beleza? Eu vou começar por mim aqui, Neiva. O primeiro personagem que eu pensei, que foi o personagem que me veio a ideia, né, inicial foi quando eu tava assistindo essa série, né, reassistindo ela na verdade, eu assisti ela quando saiu, tava reassistindo junto com a minha noiva, e enquanto eu tava assistindo, eu virei para ela e falei, amor, uma catequese que esse cara tivesse, ele era santo, que foi o Ted Lasso da série Ted Lasso. Eu sou apaixonado por essa série. Neiva falou que não conhece. É uma série sobre futebol, mas acaba não sendo sobre futebol. Um pequeno resumo aqui sobre a história de Ted Lasso. A história é sobre um clube pequenininho ali da Inglaterra que nunca ganhou nenhum título expressivo, mas ainda tá ali se mantendo na primeira divisão, que a dona dele acabou de ganhar esse clube num divórcio. Né? Então ela era casada com um bilionário que traiu ela e ela no divórcio ficou com um clube ali que era o clube do coração dele. E o Ted Lasso ele era um cara que era um técnico de futebol americano universitário, que conseguiu ali fazer um feito muito grande ali de levar a universidade dele para ganhar um título. Foi uma coisa ali que ele virou um meme por conta da dancinha que ele fazia, do jeito que ele unia o time. E aí, por conta desse feito dele ali de ganhar esse campeonato de futebol americano, ele é chamado como novo técnico desse clube de futebol normal, né? Não o futebol errado lá dos Estados Unidos. E aí a série começa a se desenrolar a partir daí. É esse cara que nunca tinha jogado futebol, não conhece futebol, não tem nenhuma afinidade com o jogo, mas que é chamado para treinar esse time completamente quebrado ali, que não tem uma boa fase há muitos anos, nunca ganhou nada de expressivo, os jogadores não se dão bem, tem muito problema de ego, e o cara chega ali para tentar consertar. Mas qual que é o ponto ali da série é que, na verdade, isso já é no primeiro episódio mostrado, que ela só contratou ele porque ela quer ver o time no mal, porque ela quer se vingar do marido, né? Então o ponto ali todo é ela traz ele para que ele seja um cara que vai afundar o time, rebaixar o time, e ela quer ver o ex-esposo sofrendo por conta da traição que ela teve. Então a série começa a desenrolar a partir daí. Mas o ponto da série, né, que eu sempre falo que Ted Lasso, apesar de ter esse plano de fundo assim de futebol, eu ainda recomendo ela para todo mundo, mesmo que não goste de futebol. Não à toa, eu tava falando que tava reassistindo ela junto com a minha noiva, né, que é uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com futebol, não gosta de futebol, não acompanha futebol, mas é porque ela não é uma série sobre futebol.
Ela é uma série sobre esses personagens. E é uma série sobre como o Ted Lasso é um ser humano incrível que consegue mudar todo mundo que tá ao redor dele e fazer com que todo mundo que tá ao redor dele sejam pessoas melhores. Ele é aquele cara ali do interior dos Estados Unidos, sabe? Eu não lembro agora se ele é do Texas ou de algum desses outros estados, assim, bem do interiorzão, um cara simples e que o maior traço dele é que ele é uma pessoa boa. Independente do tanto que tentem colocar ele pra baixo, ele vai ser sendo uma pessoa boa. E é isso que eu acho que coloca ele com um grande potencial de ser santo, sabe? Porque ele se dedica 100% a melhorar quem tá em volta. Ele é a pessoa que esquece muito rapidamente sobre qualquer coisa ruim que seja feita com ele. Ele é a pessoa que se preocupa muito com todo mundo que tá em volta dele. Ele é um cara que valoriza muito a família dele, né? Tanto que é um dos maiores arcos que ele passa na primeira temporada, é que ele tá indo lá depois de um recém-divórcio, que não veio da parte dele, a esposa dele largou ele. Então ele tá um cara que tá sofrendo muito com isso, mas que não transparece isso. Que ele usa essa dor, enterra ela ali, que traz suas consequências também, obviamente, mas que ele tá muito mais preocupado em ajudar os outros do que olhar pra si próprio. E o momento, assim, da série pra mim que mais me fez ver isso foi o momento, e agora vai ter que entrar um pequeno spoiler aqui, mas, pô, quase 5 anos já essa série. E acho que é um pequeno spoiler, mas que eu acho que pode até atiçar alguém aí a querer assistir. Caso você realmente não queira spoiler, pula ali uns segundinhos do vídeo. Que é óbvio que em algum momento dessa série ia chegar o momento onde ele descobre que ele ter ido lá pra esse time, pro AFC Richmond, era um plano ali da Rebecca, né, da chefe dele, pra acabar com o time. Isso eventualmente ia acontecer, ali mais pro final da primeira temporada que ele descobre isso. E, Neiva, não sei se você é muito familiar com estrutura de roteiro, mas nesse tipo de série, de sériezinha assim de comédia curta, né, como é Friends, Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Sitcom, Mother, né? esse tipo de sitcom, facilmente essa revelação seria o centro de um episódio, onde ela revelaria isso pra ele, o Ted ficaria mal, alguma coisa aconteceria que ela ia fazer alguma demonstração de que ela agora mudou de ideia e valoriza o Ted, e por algum motivo o Ted ou não ia aceitar de primeira, ou ia acontecer alguma coisa que ia fazer ele aceitar, e no fim ia dar tudo certo. Mas isso seria facilmente uma estrutura de roteiro de um episódio inteiro. Mas a série resolve isso em 30 segundos. Ela chega e fala pra ele, e ele fala tipo, pô, que merda, hein? Que coisa terrível, mas eu te perdoo. Tá tudo bem. E ela fica tipo, é sério? Você me perdoa? Ele, sim, eu sei que agora você não pensa mais isso. O jeito que você me trata mostra que você não pensa mais isso, então eu tô junto com você. Eu vou continuar aqui no time e tá tudo certo, você tá perdoada. Vamos seguir em frente. Ela, mas eu não preciso fazer nada? Ele, não precisa fazer nada, tá tudo certo. E, cara, eu vendo isso, eu falei, cara, já começa primeiro da coragem do ponto de vista de roteiro, de não transformar isso numa grande revelação que seria ali o motivo ali de ser o ápice da temporada. E segundo, por mostrar o tanto que ele é uma pessoa boa. Uma pessoa assim que vê o que você achou mais ou menos dessa história aí do Ted? Qual que é o seu julgamento? É, eu acho que o principal ponto é esse que você coloca a resolução rápida do que poderia tranquilamente ser trabalhado como um problemão, e ele tem a maturidade de resolver de maneira muito tranquila, né? É, eu estava pensando aqui, né? Falei, gente, por que que a gente está fazendo esse vídeo? Quando você falava, né? Falei, por que que eu tô aqui, né? Perdendo meu tempo aqui na brincadeira. Eu fiquei pensando, o que motiva, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei reparando o fundo, quando você falava, da imagem do Santos, né? E aí me veio de imediato aqui na cabeça, né? Você não vai fazer um retalho de roupa nova numa roupa velha, senão você vai arrebentar a roupa. Mas você também não vai fazer um retalho velho numa roupa nova. Você não vai colocar o vinho novo num odre velho, senão ele vai estourar o odre. Ou o contrário. Então, vinho novo em odre novo, vinho velho em odre velho. O que que significa, né? É, nós somos seres humanos, mas somos chamados à santidade.
E se nós procurarmos ser santos, nós precisamos viver com muito empenho as virtudes teologais que Deus nos dá através do batismo, a fé, a esperança e a caridade. Entretanto, enquanto seres humanos, nós podemos desenvolver a nossa humanidade ao máximo por meio da aquisição de virtudes, que seriam as virtudes cardeais, fortaleza, prudência, temperança e justiça. O que acontece quando uma pessoa ela só consegue um desses lados? Se uma pessoa ela se desenvolve apenas humanamente, então nós temos alguém que viveu bem humanamente. Foi alguém virtuoso. Foi alguém que se destacou. Em sentido contrário, se nós temos alguém que apenas desenvolve as virtudes teologais, nós não temos um santo, nós temos alguém bem capenga, bem contraditório e bem frustrado. Então é muito interessante a gente ver que a casa ela só é construída numa edificação sólida, ela não pode ser construída na areia. Todo aquele que deseja a santidade, ele precisa, em primeiro lugar, ser um excelente ser humano. E só depois alguém que ultrapassa os limites do ser humano para se tornar divino, para se tornar santo. É bonito como os ortodoxos falam, a deificação, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu ultrapasso os limites da humanidade. Mas eu não vou conseguir ultrapassar os limites da humanidade se primeiro eu não desenvolver a minha própria humanidade. E nesse sentido, a formação humana, e sobretudo a formação humana focada na virtude, ela é essencial. Porque tem pessoas que acreditam que não, basta eu ter muita fé, muita piedade, ir na missa, participar do rito certinho, ter a devoção tal, e eu vou ser santo. Não vai. Você só vai criar um cenário bizarro para suas frustrações, para os seus traumas, para suas manias, que vão se configurar em. Agora me sumiu a palavra, porque eu tô velho, eu tô com essa agora de sumir palavra. Qual que é o nome da palavra que a pessoa tem medo de pecar? Escrúpulo? Então os traumas vão virando escrúpulo, a vida paroquial vai virando fuga, então eu vou para a igreja para fugir dos relacionamentos com as pessoas. O relacionamento ministerial, no qual eu deveria ser discípulo, né? Eu vou me tornando ali um superiorzinho, então eu gosto de ser o padrezinho, o ministro, o acólito, então eu gosto de ficar ali por cima porque eu não preciso me relacionar. Então, não adianta você dar fé, esperança e caridade para alguém que não tem virtude humana, porque ele não vai desenvolver isso bem. Pelo contrário, ele vai ter mais corda para se afogar, afinal, para quem muito foi dado, muito será cobrado, e você não dá pérolas para os porcos. Então, eu acho que urge mais do que nunca focarmos nas virtudes. E urge para as pessoas a gente ver que as virtudes, elas não são um negócio exclusivo dos santos. Apesar de que os santos, em sua maioria, ou melhor, em sua totalidade, são todos virtuosos. Mas por que urge a gente fazer isso? Porque mostrar que a virtude ela é necessariamente apenas algo de quem está no céu torna a virtude algo distante. E a virtude ela é algo próprio do humano. Então não é algo próprio dos santos, apesar de os santos serem incrivelmente humanos. Mas mostrar para as pessoas, olha, em primeiro lugar, você tem que aprender a ser gente, desgraçado. Você é bicho, você é bicho, você é um trocinho, você é a cobrinha da maçã da Eva, né? Você tem que aprender a virar gente, virar homem. Depois que você aprender a virar gente, virar homem, aí nós vamos fazer você virar santo, né? E o que a gente vê com essa molecada aí? Tudo que quer pagar de santo, e aí bota uma fotinha de templário, bota uma fotinha de santo, a bandeirinha do Vaticano e vem cagar regando os outros. Ele não aprendeu nem a Usa virar boina? homem. Usa boina. Ele não aprendeu nem a virar homem, né? E o que eu acho interessante, quando a pessoa aprende a virar homem, ela aprende a viver as virtudes, ela é admirável sem ter a necessidade do selo de católico. O sujeito que não tem a virtude, ele precisa do selo católico para avaliar. O sujeito que não consegue perceber a virtude, ele precisa que tenha uma bandeirinha do Vaticano para ele reconhecer que ele pode. O sujeito que é virtuoso, ele consegue olhar algo que não é católico, mas é virtuoso, ele consegue reconhecer o que tem de bom ali. Diferente, e aí eu falo isso porque ontem saiu no Santa Zoeira o nosso programa com o Padre Edson, né? Uhum. E você mesmo, inclusive,
era quem dizia, né? Olhar aquilo que tem de bom, reter o que é bom, e ponto, né? Então, quando eu olho para um personagem igual esse, o que que eu posso fazer? Eu posso ficar procurando defeitos, eu posso achar que ele não é bom porque ele não tem uma confirmação oficial católica, ele não tem um selo de verificado da Igreja Católica, ou eu posso ver o que ele tem de bom e aprender com isso. Então, eu poderia dizer, né? Ele não é bom porque ele não é católico. Ou, né? Ele teve esse acerto aqui, mas ele teve esse erro aqui também. Então, vamos desconsiderar o acerto dele, né? Ou tem a terceira postura, que é exatamente o que você faz. Eu estava pensando aqui também no caso do Felca, que teve agora recente, as denúncias que o Felca fez, né? Quantas pessoas eu vejo desfazendo o que o Felca fez, a fala do Felca, porque dizendo, não, mas ele teve problema com a namorada dele no passado. Uhum. Ou, estão usando o Felca para querer controlar as redes sociais. Tá, mas isso não desfaz o que ele fez. Vamos analisar a coisa em si. A coisa em si é boa, é fenomenal, é louvável, né? Então, O eu certo é não preciso certo, ficar independente procurando o de quem selo. fale, né? Touché, né? E aí é engraçado porque são pessoas que falam, a gente vive numa época que tem que provar que a grama é verde, mas você fica procurando o selo de verdeidade na grama, em vez de só olhar para a grama. E aí eu vejo do outro lado pessoas que dizem, não, mas você sabia que o Felca é católico? Tem até um vídeo dele rezando a Ave Maria. Tá, mas é esse vídeo dele rezando a Ave Maria que faz o vídeo de 50 minutos dele ser um vídeo bom? Precisa ter o selo do Vaticano para ser algo bom? Que a gente tem que entender isso, né? Porque se nós pararmos para pensar que os maiores heresiarcas da história da igreja eram padres e bispos, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E é nesse sentido, acho que tem tudo a ver com a análise que você fez aí, que eu fiz o Catequese Super-Heróis. Então, no Catequese Super-Heróis, eu peguei ali os super-heróis da Marvel e da DC, mais conhecidos no cinema, né? E eu vou intercalando entre eles, mas o que eu mais gosto nos heróis é a demonstração da maturidade. E o que é a maturidade? É estar maduro, estar pronto. E o ser humano, quando é que ele está pronto? Quando ele desenvolve todas as virtudes. Então, o que é um ser humano maduro? Um ser humano que tem virtudes, né? E o sujeito pega algo que poderia ser confusão de um episódio e resolver, porque ele olha para a pessoa e fala: Não, eu sei que você não é a mesma, você mudou. Pô, aqui teve empatia, porque ele soube se colocar no lugar. Houve justiça, porque ele soube colocar cada coisa no seu devido lugar. Houve misericórdia, porque ele soube perdoar. Houve a paciência da parte dele. Houve prudência, porque ele bem analisou. Está repleto de virtude. Um trecho tão curtinho que você contou Uhum. aqui, né? Então eu acho pô, mata a pau, velho. Mata a pau. E já aproveitando e puxando aqui já o meu, né? Um que apareceu nesse livro e recente eu tive a alegria de ver no cinema, como se o James Gunn tivesse lido meu livro antes, né? Nossa, e como é bom do James Gunn. Meu, obrigado, James Gunn. Que é o Obrigado. Superman, né? O Superman, ele é muito interessante porque eu considero ele uma piada divina. Em que sentido? O Superman, ele vem da filosofia do Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche. Ele compôs o Superman, ou melhor, o Übermensch, em alemão, né? O que é o Superman? Era o homem que estaria além do homem. Para o Nietzsche, o mundo está dominado pelos fracos. A fraqueza tomou conta. E a força não consegue se impor porque a fraqueza inventou um negócio chamado moral cristã. Então Nietzsche vai contar a historinha de ovelhinhas que estavam cansadas de serem caçadas pelos lobos. Então elas viram para os lobos e falam: Lobo, nós vamos catequizar vocês e ensinar vocês sobre o amor de Jesus. E os lobos todos viram veganos, né? Essa é a maneira, claro, eu estou deixando a coisa muito mais palhaçada aqui, mas essa é a maneira como Nietzsche vê o cristianismo. A moral cristã para o Nietzsche atrapalha o homem a ser verdadeiramente homem. Então, o que o homem precisa fazer? É preciso que venha o super-homem. O super-homem, ele está além do bem e do mal. O super-homem, quando ele vir, ele não vai se importar com as nossas concepções de certo e errado. Ele vai fazer o que ele quiser, porque o bem e o mal já não se aplicam a ele. Ele vai fazer o que ele pode, porque se ele pode, é porque ele é forte e ele deve fazer. Então, esse é o grande super-homem
do Nietzsche, que é anunciado pelo profeta Zaratustra. Então, eu não sei se você reparou, mas na minha fala eu fui colocando alguns títulos de obras dele Sim. que tratam exatamente isso. Então, assim falava Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Super-Homem, né, Uhum. Gaia e Ciência, etc. E aí, quando Nietzsche fala Deus está morto e nós o matamos, mas ainda não conseguimos sentir o cheiro da sua podridão, é o que ele está querendo dizer? Que já existem pessoas que negam a moral cristã, mas nós precisamos terminar com isso. Nós precisamos largar a humanidade e abraçar a super-humanidade. Pausa aí. Alguém nos Estados Unidos pega do Nietzsche o nome Super-Homem e ele cria Clark Kent, o primeiro super-herói das histórias em quadrinhos. Só que você vai ver o Superman da DC, ele não tem nada a ver com o Superman do Nietzsche. Ele é um desaforo na cara do Nietzsche. Por quê? Ele tem toda a força. E ninguém prega o bem e o mal e a moral cristã mais do que ele. Ele Sim. tem toda a capacidade de se fazer forte, mas ele se faz fraco. Ele tem, ele poderia dominar sobre todos nós, mas ele assume a nossa humanidade, a nossa fraqueza, se veste como Clark Kent e vai trabalhar CLT como qualquer um. Então, o Superman, ele é alguém que usa o conceito de super-homem do Nietzsche, mas não aplica o conceito, pegou só o nome. E, na verdade, vai mostrar o conceito da moralidade, do sonho americano, de que o trabalho dignifica o homem, etc, etc. Conceitos esses que são cristãos. E aí, portanto, o super-homem ele é bom. Depende, porque aí nós vamos ver algumas contradições. Em primeiro lugar, o fato de que a bondade, ela incomoda. Então, quando nós vemos alguém que é bom e nós não somos bons, o que acontece com a gente de imediato? A gente precisa achar um podre nessa pessoa. Porque ninguém pode ser tão bom assim. E quando eu acho um podre, eu me sinto bem no meu ego, eu não preciso melhorar enquanto ser humano. Eu não estou nem entrando nada de santidade aqui, não. Eu estou só no nível das virtudes humanas. Porque se a pessoa tem podre também, logo eu não me sinto cobrado da minha mediocridade. Que é exatamente o problema que o Lex Luthor tem no filme. O Lex Luthor quer ser excelente. Mas o fato de ver o Superman, ele se sente limitado na excelência dele. O que é engraçado, porque se a gente pegar os filósofos existencialistas, a gente vai ver que todos eles bebem Nietzsche. Heidegger, Sartre, eles vão ver exatamente isso, né? O outro me limita, o outro é o inferno. Enquanto existe o outro, o meu eu não é completo, né? Então, a postura do Lex Luthor ela é parecida com a de muitas pessoas que vão fazer do Superman uma iconoclastia. Então, eu preciso pegar o Superman, e vou quebrá-lo, e vou fazer um Superman mal, porque ninguém pode ser tão bom. E aí são os Supermans que a gente vai ver, o Superman do Injustice, o Superman do Reino do Amanhã, o Superman da Entra Foice ao Martelo, né, os Supermans malignos. E aí nós temos os outros Supermans malignos, Capitão Pátria, Omni-Man, né? Exatamente por quê? Porque ninguém pode ser bom se tem todo poder. Porque eu só sigo a moral, o bem e o mal, porque eu sou fraco. Porque se eu fosse forte, eu ia acabar com tudo isso. É falso essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio é falsa, né? Mas aí o James Gunn vem e traz um Superman que é forte, mas se faz fraco e se preocupa com o bem e com o mal. Né? E aí o que o pessoal vai falar? Não, esse Superman é woke, porque esse Superman ele é um homem desconstruído, porque na verdade ele precisa ser forte igual era do Zack Snyder. Gente, o Superman do Zack Snyder nada mais era do que um flerte do próprio Zack Snyder com o niilismo. O Zack Snyder foi o primeiro que virou e falou assim: opa, eu vou fazer um Superman, mas ele precisa se parecer mais com Nietzsche. Porque o que é o Superman? Um deus que precisa ser derrubado. Deus está morto, nós matamos. Ou o próprio Nietzsche vai dizer: se há um Deus, eu não admito que não seja eu esse Deus, né? O que é a revolta do Batman contra o Superman? Existe um Deus em Metrópolis, mas ninguém pode ser Deus, só eu posso ser Deus. Né? Então, o Batman vs Superman, apesar dele fingir que se espelha na HQ A Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, o que é uma completa mentira, porque a inspiração do Frank Miller é muito bíblica, o Cavaleiro das Trevas, Batman vs Superman, na verdade, o título do filme ali do Zack Snyder, ele é uma ode ao niilismo. Mas algumas pessoas vão falar, não, mas ele que mostra a força, ele que é macho de verdade. Não pode ser fraco para ser macho. Então o Superman do James Gunn é porque ele precisa ser salvo por um cachorrinho. Ele precisa ter amigos. Mas
Não é bom isso? Ah, não, mas é porque o Superman apanha o filme inteiro. Gente, vai ver. Eu te desafio a entrar na Netflix hoje e assistir a animação da Liga da Justiça que todos nós crescemos assistindo no SBT. Eu te desafio, porque eu fiz isso esses dias. Você vai ver o tanto que o Superman apanha. É porque Por quê? o Superman é que muitas vezes eu já vi muita gente falando assim, não, o Superman, os autores têm que colocar embates nele que não sejam físicos, porque se é físico ele ganha. Isso é uma mentira. Eu falei, mano, esse povo não lê quadrinho. É óbvio que acho que o Superman se desenvolve melhor, as minhas histórias favoritas do Super-Homem são quando ele tá enfrentando um desafio que não é físico, isso é verdade. Exato, isso. Mas 90% do tempo ele tá saindo no soco, né? E, cara, Você vira e fala, ah, mas ele não. desculpa, pode continuar. Você vira e fala, ah, ele não pode sair no soco e perder. Mano, nós estamos contando uma história de herói. O herói, se ele não vence o desafio, não tem desafio. E a história se torna entediante. E essa é a grande piada que ninguém pegou, mas é a grande piada do On ao criar o Saitama de One Punch Man. Né? É claro, depois ele cria desafios ali, romantiza o negócio, afinal nós estamos falando de um excelente mangaka. Mas a premissa do Saitama é alguém que é tão forte que não existe desafios para ele. Então a vida é entediante. Né? É o Capitão Foda-se do Gaveta. Né? Então, né? É isso. Então, até no sentido de roteiro, que você falava ali no começo, né? Se eu não for criar um roteiro com um personagem tendo dificuldade, não tem história. Porque precisa ter a conflito gerador e clímax. Né? Mas enfim. Então, assim, o Superman do James Gunn me deixou com uma alegria muito grande, velho. Porque ele é um Superman que passa por desafios de combate, mas o principal desafio tá em mostrar que ele é mais humano do que o Luthor. Porque o Luthor é alguém que quer estar além do bem e do mal. É alguém que relativiza a moral. O Superman, ele é super não porque ele ultrapassa o bem e o mal, mas porque ele abraça o bem e abraça a moral. Então, assim, é um personagem que ensina muito, e não é à toa que ele cativa os demais, né? Então, no próprio filme, você percebe a gangue da justiça, né? Eles se amarram nele, eles veem ele como herói, em momento nenhum eles veem ele como traidor e tudo, né? Exatamente por quê? Porque a virtude, ela brilha. Não dá pra abafar a virtude, né? Eu vendo esse Super-Homem, eu a todo momento eu lembrava do discurso do Bill no Kill Bill, né? Caso alguém aqui não tenha visto Kill Bill Volume 2, primeiro fica a indicação aqui, mas o vilão ali, né, o Bill, ele tem um momento onde ele faz um discurso que ele fala do Super-Homem, que é um discurso completamente errado, mas que eu acho que é incrível porque mostra muito de como o Bill enxerga o mundo e de como ele é vilanesco. Mas que com o tempo, né, que esse filme aí é início dos anos 2000, com o tempo aquilo ali começou a se mostrar um pouco mais verdadeiro com esses Supermans maus que a gente tem. Né? O Bill, no discurso dele, ele fala que o Clark Kent é o super-homem zombando da humanidade. Porque ele fala, ó, o Clark Kent é um cara que é estabanado, é um cara que é tímido, é um cara que é fraco, é um cara que não consegue conversar com os outros e tal. E isso é o jeito que o Kal-El, né, que o super-homem, enxerga a humanidade. É assim que ele vê a humanidade, aquilo ali é o protesto dele contra a humanidade, é ele mostrando para a humanidade o quanto que a humanidade é patética. Esse discurso é errado, né? Para que todo mundo que entende quadrinhos é errado, mas eu acho que funciona muito para mostrar como que o Bill tem uma mente distorcida e como, mas ao mesmo tempo, Afinal, é o discurso do vilão, né? O pessoal não exatamente, compra. Tanto que é bonito esse discurso. Tá, é bonito, mas é o discurso do vilão. é o discurso do vilão. Né? Mas só que ao mesmo tempo isso aos poucos foi se mostrando um pouco mais para uma coisa meio verdadeira com os super-homens que a gente viu ultimamente. Tanto que quando você vai ver um super-homem maldoso, qual que é a primeira coisa que acontece? Não tem mais Clark Kent. Né? Entre a Foice e o Martelo não tem Clark Kent. No eu ia falar Vilania Eterna. Vilania Eterna é Ultraman, é outra coisa. Mas Ultraman também Pela manhã. não tem Clark Kent. No Injustice não tem Clark Kent. Porque uma vez que ele se corrompe, aí o discurso do Bill se torna verdadeiro. O Clark Kent não precisa mais existir. Mas o ponto do Super-Homem sempre foi o contrário. Ele é o Clark Kent.
ele só usa a roupa de super-homem para salvar o povo, mas ele é o Clark Kent, aquilo ali é a personalidade dele, aquilo ali é o humano dele. Ele só é o super-homem porque ele é o Clark Kent. Perfeito. É exatamente isso. Vamos pro próximo personagem. Outra personagem que eu pensei pra trazer aqui foi a Penny, de Stardew Valley. Você tava comentando comigo que você já jogou um pouco de Stardew Valley. Você lembra alguma coisa da Penny? Ela é a professora. Cara, eu não aprendi nome de nenhum dos personagens, tirando o prefeito que eu odeio com todos os meu Todo mundo coração. odeia. Eu não lembro de ninguém, velho. Porque o prefeito eu cheguei a achar uns negócios dele no jogo que eu fiquei com raiva. Aquela estátua de ouro dele, aquela coisa toda. Tá, resumindo pra você e pra quem tá aqui vendo e nunca jogou Stardew Valley é um jogo de fazendinha, né? Inclusive você tá falando lá da nossa entrevista com o Padre Edson, também mencionei Stardew Valley lá, né? Um jogo que é muito bom. Mas é um jogo de fazendinha que ele tem basicamente duas coisas. Você tem que cuidar da sua fazenda, plantar, criar bichinhos ali, minerar, pegar recursos e tal, mas ao mesmo tempo também tem toda a questão de relacionamento com as pessoas da cidade. Então tem vários personagens ali na cidade que você se relaciona, cria amizades e pode casar, né? Inclusive a Penny é uma das personagens ali no início do jogo que está disponível para o seu personagem ter um casamento. E qual que é a história da Penny? A Penny, ela é uma pessoa muito pobre ali da vila, mora ela e a mãe num trailer, né? Então todo mundo tem a sua casinha, eles têm um trailer ali meio afastado. Ela não tem pai, né? É só ela e a mãe. A mãe dela é alcoólatra. A mãe dela era a pessoa que era responsável pelo ônibus da cidade que leva ao deserto, mas no início do jogo esse ônibus está quebrado, então a mãe dela não tem mais emprego. Né, posteriormente você consegue consertar o ônibus, mas enfim, né? O estado inicial é esse. Então, elas não têm dinheiro, a mãe é alcoólatra, vive no. Todo dia, se você for no bar, você encontra a mãe dela, né, depois do horário comercial. E apesar de toda essa situação que ela está inserida, ela é uma das melhores personagens do jogo. Disparado, assim, ela é extremamente bondosa. Ela é a professora da vila, mas ela não tem uma formação. Ela é a professora porque ela é uma menina que é muito estudiosa, que tem um conhecimento um pouco maior e se dispôs a ensinar para as crianças da vila, né? São duas crianças ali, dois personagens crianças que tem ali. E como não tem escola, ela fala isso nos diálogos, né? Que não tinha escola, que as crianças iam crescer sem estudar e ela não conseguiu ver isso. Então ela começou a dar aula para essas crianças. Então é o lugar onde você encontra ela quando você quer dar presente, é procurar ela na biblioteca ou em algum canto onde ela está ensinando e dando aula para as crianças. Ela tá sempre tentando de alguma forma ajudar a mãe dela, apesar dos problemas que a mãe dela tem. A primeira cena no Stardew Valley, cada vez que você vai ganhando um nível de coração com a pessoa, você desbloqueia uma pequena ceninha ali que vai mostrar um pouco da personalidade. A primeira cena que tem de coração dela, com dois corações, é ela ajudando o senhor cadeirante que tem na vila e ele ficando meio bravo porque ela meio que quer ajudar ele como se ele fosse um uma pessoa que fosse incapaz, né, por estar numa cadeira de rodas e tal, e aí vai dando toda uma discussão a partir disso. Mas o ponto é, ela estava querendo ajudar, né, e Uhum. tudo ali na vida dela gira em torno disso, em torno de ajudar as pessoas, em torno de ajudar a comunidade, em torno de ajudar as pessoas que estão em volta dela, e em torno dela tentar sair daquela realidade que ela está inserida, mas sem abandonar aquela realidade. Então ela não quer, por exemplo, como outros personagens do jogo, sair da vila. É muito comum ali entre os personagens casáveis ali, alguns têm vontade de sair da vila, de explorar o mundo. Não, ela quer sair da realidade que ela tá, mas ela ainda quer continuar na vila, não quer abandonar aquilo para trás. E aí é com o seu personagem que ela encontra essa possibilidade, né? Casando e indo pra fazenda. Inclusive eu acho muito interessante que um dos eventos de coração é você ajudando ela numa aula para as crianças, onde você explica sobre a sua fazenda, e aí no final ela pergunta para você o que você acha de ter filhos. E tem algumas opções para você colocar, e caso você fale que você não quer ter filhos ou que filhos são
Você pode até dizer que acha que você não tem jeito, né? Mas se você colocar que, tipo, é um estorvo que você não quer, você, tipo, joga ali, você perde 3 coração com ela, você volta praticamente pra estaca zero no seu relacionamento. E a forma mais fácil de você conseguir mais relacionamento com ela nessa cena é você falando que você quer ter uma família grande e tal. Então, ela é uma pessoa que quer ajudar quem tá em volta, sabe? Entra muito parecido ali com o que eu falei com o Ted, né? Mas eu vejo muito nela essa virtude, assim, de, apesar da situação terrível que ela tá, onde ela tinha tudo pra ser uma pessoa revoltada, ela escolhe tentar ajudar a mãe, ela escolhe olhar para as crianças que não ia ter uma escola e ajudar essas crianças, sabe? Aí eu acho que agora que você fala assim, eu lembro alguma coisa da personagem. Sabendo do que você falou do trailer. Olha aí. Caraca, eu vou ter que jogar Stardew Valley de O novo, Stardew velho. Valley é incrível, cara. Sabe qual que é o problema desse jogo? Ele me dá uma vontade muito grande de largar tudo e ir pra roça, velho. Sim. Eu falo, velho, aquele começo dele ali que eu trabalhando, eu falo, velho, não faz sentido o que a gente tá fazendo, velho. Esse jogo é um tapa na cara da gente, velho. Que maravilhoso, que maravilhoso. Cara, entre os dois próximos personagens que eu tenho pra falar, eu queria falar agora da queridíssima, né? é, senhorita Seiko Ayase, né, de Dandadan. Dandadan tem feito minha alegria, né, no último ano. Eu assisti a primeira temporada, adorei e assinei o mangá. Então eu estou lendo o mangá que está sendo publicado pela Panini e veio agora a segunda temporada e assim ler o mangá e ver o negócio animado é maravilhoso porque o pessoal da animação tá trazendo muitos elementos interessantes, Sim, assim, tá a bom coisa demais. tá muito bem Eu não feita, tô lendo, eu muito tô bem só feita. assistindo, mas eu tô gostando demais dessa temporada nova. Cara, o episódio passado que teve a apresentação da banda, eu tava maluco pra ver ele animado, porque quando eu vi no mangá, eu vi fotos, né? Eu vi imagens, eu não vi música. Não tem, é um Uhum. quadrinho, né? Cara, a coisa animada é maravilhosa, velho. Os Pô, caras souberam muito adaptar bom, muito muito bem, velho. bom. Maravilhoso. E aí, no meio disso tudo, nós temos ali a senhorita Seiko Ayase, né? Uma mulher que eu me recuso a acreditar que tem 60 anos, mas o databook diz que ela tem 60, né? Aquela coroa enxutaça ali, que é uma médium. E talvez aquele que precise do selo de católico, né? Ele fique assustado. Como assim? Ele tá falando das virtudes de uma médium, né? Alguém, uma pagã, né? E é engraçado, cara. Agora, peraí, só fazendo um parênteses aqui para voltar no que eu tinha falado antes. Se do mesmo lado tem o pessoal da iconoclastia, o pessoal do Superman forte e mal, né? O pessoal niilista, a gente tem o outro lado do pessoal falando, mas você sabia que o Superman é católico? Tipo assim, eu gosto do Demolidor porque o Demolidor é católico. Tá, beleza. É legal esse elemento neles, mas assim, não deveria ser o que faz você gostar deles. Você reparou que o fato de você gostar desse super-herói só porque ele é católico é exatamente porque você precisa do selo de Made in Vaticano pra gostar das coisas? Eu já Então, conheci um assim, monte de católico babaca na minha vida, isso não quer dizer nada. pois é. Então, assim, nossa. E o Superman nem é católico, não é, provavelmente deve ser protestante, porque passa os ideais americanos ali. Ah, mas eu vi numa revistinha e tal que ele é católico. Beleza, ok, não mudou nada na minha vida, vai tomar banho na soda, né? A Seiko, ela é uma médium, né? E como médium, ela recebe os poderes da divindade local dela, da cidade dela ali, com o qual ela combate o mundo espiritual e faz os trabalhos dela ali. A gente conhece ela fazendo profecias, que a gente acha que ela errou tudo, depois a gente descobre que ela acertou tudo, né? E ela vai ser essa figura de poder inicial ali no grupo dos meninos. E é interessante porque ela se faz como mentora, mas nos momentos que tem as grandes batalhas, o roteiro dá um jeito de, sem forçar a barra, tirá-la discretamente ali, exatamente para que os protagonistas brilhem, né? E a Yase, em primeiro lugar, ela é uma avó que mora sozinha, mas sustenta a sua neta que a chama de charlatã, a trata mal, a vê como uma golpista e tudo. Então, assim, ela já começa injustiçada, mas mesmo assim ela cria a neta, né? Depois disso, a gente vai ver mais para frente a introdução da velha Turbo, né? Que está transformada ali em gatinho maneco, né? Que ela poderia simplesmente trancar, porque afinal nós estamos falando de uma yokai maligna que inclusive ameaçou matar a Yasa e a família dela, né?
Mas a Seiko simplesmente passa a conviver com a velha Turbo, e não só conviver, como fazer amizade. Você vai percebendo ao longo do anime que a Seiko ela vai ganhando a amizade da velha Turbo, elas vão virando parceiras. Até saem para viajar juntas e tal. Diferente da Momo, que é a protagonista, que sempre vai estar tretando com a velha Turbo, né? Então, assim, a velha Turbo passa a reconhecer a virtude da Seiko. E mais pra frente, a velha Turbo vai ter um trecho que no anime ele ficou evidenciado só no crédito final ali da primeira temporada, mas a velha Turbo se revela como uma figura que se compadece dos oprimidos, né? E nesse sentido ela vai encontrar um gatinho de rua que tá quase morrendo. E ela vai pegar o gatinho de rua, vai dar leite, vai roubar leite da casa da Seiko para dar pro gatinho e vai ficar lá, não, resiste, você vai ser forte e tudo, né? E o gatinho vai sobrevivendo. E no que ele tá maior, a velha Turbo precisa comprar ração, né? E como ela vai fazer isso se ela é só um boneco possuído, né? E é o momento em que a Seiko ela vê o que a Turbo tá fazendo. Então, em primeiro lugar, ela vê a Turbo pegando leite e levando, entende e deixa. Ela fala, não, é a caridade dela, tá roubando meu leite, mas pode pegar, e eu não vou dizer para ela que eu sei. Mas no momento em que a Vela Turbo precisa da ração, a Seiko começa a bancar a ração. Ou seja, ela não só está sustentando a boneca possuída, que come, a gente vê ela constantemente na mesa comendo, né? Uhum. Como passa a sustentar o gatinho que a velha possuída trouxe, que é o que o boneco possuído trouxe. Aí vem a Momo e traz o Okarun para dentro de casa. O Okarun passa a viver vários dias na casa da Seiko. E a Seiko tem gastos com ele ali. Ela compra um uniforme para ele, porque até hoje a gente nunca viu os pais do Okarun, né? Esse menino vive fora de casa e ninguém fala nada. Ela compra um uniforme novo para ele, depois que ele rasga o uniforme dele na transformação, né? E fica com ele em casa, na casa dela ali, pagando comida para ele e tudo, né? E o japonês tem muito isso, né? De, pô, a pessoa tá pagando comida, eu preciso retribuir, né? Então o Okarun, ele arruma um serviço em meio período, junta um dinheiro e vai levar para ela. E aí é o momento em que ela diz para ele, olha, não quero seu dinheiro, né? Mas se você acha que o que eu fiz significou alguma coisa, então você vai fazer o seguinte: a próxima pessoa que aparecer precisando de ajuda, você vai ajudar. E aqui a gente tem uma lição, velho, do que é a caridade. O que a Seiko Ayase faz aqui é igualzinho o que a gente vê o bispo o bispo lá, o bispo francês lá, o Monsieur Devenu, dos Miseráveis, fazer com Jean Valjean. É a mesma coisa. Então, eu estou fazendo bem para você não porque eu quero algo em troca, mas já que você quer me retribuir, faça o seguinte: Retribua que a para outro. próxima pessoa que precise você ajude. E aí vai ser inserido o personagem do Ginji, que a Seiko elogia o tempo inteiro, fala, ó, esse menino é gênio, esse menino é gênio. E a gente acha que ela tá elogiando porque ele fica falando que ela é bonita, apesar de ter 60 anos, né? E depois a gente descobre, porque ele tinha uma enorme energia espiritual, e ela, como médium, sabia disso, né? Ela sabia que a aura dele era uma aura limpa, que ele era um rapaz cheio de virtude, com muita energia espiritual, o que a gente traduzir para termos de anime aqui, com muito chakra, podemos assim dizer, né? É, E aí o Shinji fica possuído pelo olho demoníaco e começa a destruir a casa, né? Em momento nenhum a Seiko reclama que a casa dela está sendo destruída por adolescentes com quem ela não tem nada a ver, né? Ela simplesmente vira e fala: vamos tampar com papelão, porque vai fazer frio, né? Ela é uma personagem que se importa tanto com os outros e a maneira como ela mostra que ela tem um olhar, inclusive, sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, não me referi necessariamente aos poderes de médium dela. Mas assim, ela consegue olhar as pessoas e ver além. Né? Então ela olha para a velha Turbo e ela não vê um yokai que possui um boneco, mas ela vê alguém que está tentando consolar os oprimidos. Quando ela olha pro Ginji, ela vê um rapaz ali cheio de potencialidades e que pode ajudar outras pessoas. Quando ela olha pro Karun, ela vê um rapaz cheio de esforço, né? E que ama e é amado pela neta dela. Então, assim, a maneira que a Seiko trata as coisas, os próprios alienígenas, lá o senhor Camarão Mantis e o Chiquitita, que é o potencial mais fofo que tem. Ela,
arruma uma fazenda para eles trabalharem, né? Arruma o leite lá para ele fazer a transfusão de sangue para a filha dele, para o filho dele, Chiquitita e tal. Então, assim, é uma personagem impecável. Ao longo de todo o anime, ela é essa figura da mestra. Ela ensina para eles o bem, ensina para eles a lore do mundo espiritual ali, né? E quando é a hora do combate, o roteiro a retira de cena, que ela vai estar resolvendo outras coisas, né? E os protagonistas vão ter a questão de o momento de brilhar, o que faz dela ser essa figura do sábio que ensina e sai de cena, né? Como Gandalf, Mestre Yoda, Mestre dos Magos, etc. Né? Então ela vem, traz ali a sabedoria que ela tem, traz ali a virtude para eles, no exemplo de vida dela, e depois ela sai de cena. Então, assim, personagem maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? Essa daí é a Seiko Ayase. Cara, e eu gosto muito dela porque ela faz tudo isso sem chamar atenção pra nada disso. Tanto que quando a gente tava conversando aqui, quando eu te chamei pra fazer o programa, que você falou que tava pensando em trazer ela, eu nunca tinha pensado nas virtudes dela. Até você falar e eu parar pra pensar e eu falei, caramba, cara, realmente ela é muito virtuosa. Ela é uma pessoa muito boa, porque o jeito que ela age, né, ela é uma pessoa que é turrona, que grita, que entra na pilha ali junto com a Momo e tal, às vezes parece meio displicente, mas quando você para realmente pra analisar o que ela tá fazendo e não o que ela tá falando, você vê o quanto que essa mulher é boa e o quanto que ela faz bem pra todo mundo que tá ali, o tanto que ela aceita todo mundo que chega, né? O tanto que ela traz todo mundo ali pra dentro da família. Justo. O que mostra outra coisa dela, como ela é discreta, porque a virtude dela, Sim. por mais que brilhe, ela consegue fazer passar desapercebido. E aí, quando você olha, você fala, opa, tá brilhando, mas assim, é no dia a dia, velho. E ela não é. Cara, é impressionante, assim, até boa dona de casa ela é. Que se você reparar, a primeira cena que a gente tem, ela tá deitada na sala, como um bom japonês deitado no tatame, né? Ela tá deitada no tatame assistindo televisão. Aí você pensar, é uma pessoa folgada. Não é, velho. A casa dela é arrumadinha e ela faz o almoço certinho, lava a louça certinho. Você vê assim, você não vê o cenário bagunçado. O cenário de refeição, você vê certinho ela fazendo, servindo, lavando e recolhendo na hora. Tudo arrumadinho na casa dela, velho. Então, assim, só que ela é muito discreta. No meio do jeitão brincalhão dela, você deixa passar despercebido. E é uma personagem tanto, cara. Eu gosto muito dela e gosto muito de Dandadan, né? Cara, não, realmente foi uma escolha muito boa sua, porque eu nunca tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido, faz todo sentido. É uma personagem muito boa. Trazendo agora aqui o meu último personagem, né, eu peguei o Phoenix Wright, né, ou Fênix Veríssimo, se você tá jogando com a tradução não oficial, mas muito boa, recomendo a tradução em português de fãs desse jogo. Né, mas aí o Phoenix é da série Ace Attorney. Eu sou fissurado por essa série. A primeira vez que eu conheci ela foi em 2019. Eu conheci ela na versão de Nintendo DS ali, que eu peguei no meu celular por meios completamente legais. E, cara, Objection! cara, eu descobri esse jogo. Pra quem não sabe, o Ace Attorney ele é basicamente um simulador de advogado. Ele é um jogo onde a gameplay dele é basicamente você ficar vendo o texto passar pra conhecer a história. Vai ser dividido em duas sessões, uma sessão onde você vai conhecer os suspeitos, conhecer as pessoas, recolher provas, recolher depoimentos, e as sessões de tribunal, onde você pega as provas que você recolheu, faz ali a inquirição, né, das pessoas que vão na tribuna falar e apresenta provas para defender o seu cliente. Né? E cara, eu falando assim parece que não é empolgante, parece que não é legal. Não, é empolgante. A prova disso são os memes que tem do pessoal com esse tournament. Sim, Tem um da menina que falou assim: ai, adoro banho de água fria. E aí perceberam que na foto dela o vidro tá embaçado. Aí falaram: ué, se você ama, por que você toma banho de água quente? E aí começaram uma discussão no Twitter, velho. Todas usando as imagens de esse tournament, né? Então, assim, tá muito bom, velho, muito bom. Inclusive, tem bot no Twitter. Se você pega a discussão lá e fala, transforma essa discussão num diálogo de Ace Tournament, né? Ele transforma, assim. Então, cara, é empolgante, sim. é extremamente empolgante. É o que eu falei, às vezes falando não parece tão bom quanto realmente é, porque
é muito bizarro, tanto que um tribunal consegue ser um negócio que você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí quando você descobre, finalmente descobre quem que é o verdadeiro culpado e tal, é incrível o jogo, é muito bom, recomendo muito que joguem, porque é um jogo, assim, fenomenal. Hoje em dia, na época que eu conheci, ele tava ali só com as versões de DS, mas hoje tem versão ali remasterizado, tudo em HD, bonitão aí pra PC, tanto da trilogia clássica, quanto da segunda trilogia, quanto os jogos do Miles, tá tudo completinho hoje pra você jogar pelo PC. E também Nintendo Switch, tudo, tá pra todas as plataformas aí. Mas eu trouxe o Fênix, que é o protagonista, porque Qual que é o Fênix? Só descreve a aparência dele pra o mim, por Fênix favor. é o de terno azul, o Objection, Cabelo, cabelo cabelo preto. espetado. É o do Objection. É Tá. o do Objection. Né? Ele é o advogado e é bizarro, né? Porque tô colocando aqui o exemplo de virtude como um advogado, que normalmente é uma classe que, principalmente dentro da cultura pop, né, é muito. Não temos bons exemplos de advogado, né? Tem poucos demolidores na cultura Tem pop. poucos A maioria demolidores. dos advogados da cultura pop são pessoas ruins, né? Tem muito esse estigma em cima do advogado, mas, cara, ele é um ser humano fenomenal. Primeiro que ele é um advogado pobre, porque a maioria dos casos que ele pega as pessoas não têm dinheiro para pagar ele. E ele sempre defende pessoas que são inocentes. Né? O jogo ele é um mundo fictício onde existe pena de morte e todo julgamento tem que ocorrer em no máximo 3 dias. Né? Então você sempre. Esse desespero assim, de, pô, eu tenho 2 dias de investigação entre as cenas de tribunal para livrar essa pessoa e provar que ela é inocente, que senão ela vai ser morta, né? Então sempre tem. O risco é sempre muito alto. E ele sempre pega pessoas que são inocentes, sempre são casos mirabolantes e impossíveis que ninguém mais conseguiria pegar. E aí ele pega porque ele sabe que ele vai conseguir usar esse poder de dedução dele, usar as capacidades dele como advogado para salvar pessoas que iriam morrer injustamente. Só que ao mesmo tempo ele tem um senso de justiça incrível, a ponto de, em casos onde. Tem um caso assim, não vou dar spoiler de qual, né? Mas que quando chega no final do caso, ele percebe que a pessoa, na verdade, era culpada. E aí vira uma reviravolta que no fim do caso, você começa meio que trabalhar junto com o promotor para acusar o cara. E você passou. Você conseguiu. Basicamente, o juiz já estava convencido de que o cara era inocente, ia sair o veredito de inocente, e você passa o final do caso tentando reverter o que você fez e provar que o cara é culpado, sabe? E por conta desse senso Nossa. de justiça. Ele era o cara ali que tinha o registro perfeito, nunca tinha perdido um caso, e vai botar isso tudo a perder, porque o que importa é que ele tem que fazer o que é certo, sabe? E Aí ele, você vê a virtude, né? A justiça sendo colocada aí, ó. Virtude cardeal, né? sim, e ele é um cara assim, que ele perde tudo em algum momento nos jogos, né? Ele é expulso da Ordem dos Advogados, e em vez de virar um cara extremamente revoltado, apesar de, obviamente, ele virar uma pessoa mais triste, porque não tá fazendo o que ama, ele é um cara que vai viver a vida dele. Ele fala, beleza, então, se eu não posso mais exercer, ele vai virar um pianista lá, vai lá viver até que tenha a reviravolta, obviamente, ele acaba voltando ali, isso aí já é da segunda trilogia, mas é incrível o quanto que ele é uma pessoa boa, o quanto que ele é uma pessoa que sabe entregar a justiça e ajudar a justiça, e o quanto que ele ajuda aqueles que ninguém mais quer ajudar, aqueles que ninguém mais vê possibilidade de ajuda, o tanto que ele aguenta agora eu vou ter que lembrar, eu não lembro agora o nome dela no original, porque eu jogo a versão traduzida, mas é a Maya, né, que é a irmã da primeira chefe dele, que morre no primeiro caso que você enfrenta, é o cara que assassinou ela, e aí ela tem essa irmãzinha, que basicamente vira ali o- a pessoa que acompanha ele em todos os casos, a pequena irmã médium. Também aí tem umas coisas de mediunidade, tem umas bizarrices aí no Ace Attorney. E essa menina, tipo, que não tinha também pra onde ir, e ele acaba acolhendo ela e ela vai vindo junto. Depois vem uma outra criança médium ali e ele vai acolhendo essas pessoas, ele vai ajudando. Depois, na segunda trilogia, ele vai ter essa posição mais de mentor pra ajudar os novos advogados que vão chegando. E, cara, é fenomenal, fenomenal. Eu recomendo a todo mundo que jogue, vale muito a pena. Mas o Fênix, ele é um cara que
de novo, era uma catequesezinha ali, meia hora de conversa com um bom padre, esse cara tava em todos os altares, ainda fazendo a pose de objection. Bom demais, bom demais. O meu último, ele é um personagem que eu gosto muito e eu leio bastante sobre ele, né? Que é um personagem de Dungeons and Dragons, que é o Drizzt Don Urden, né? Que ele tá a história dele é contada nessa coleção que tá aqui entre os meus dedos aqui, ó, que é escrita pelo R.A. Salvatore. O Drizzt Don Urden, ele é um elfo negro, um drow, da classe Ranger, né? Guardião, que tem uma pantera de estimação chamada Guinevere. O Drizzt, ele nasce na sociedade Drow, né, na sociedade dos Elfos Negros, e os Elfos Negros no mundo de Dungeons and Dragons, especialmente no cenário de Forgotten Realms, eles são necessariamente malignos. Então existem os Elfos bons e os Elfos maus, né? Os Elfos bons vão ter subdivisões, tem os Elfos da Lua, os Elfos do Sol, os Elfos da Floresta, que vão ter os mais variados tons de pele, né? Mas os elfos negros têm a pele mais de ébano, mais acinzentada, assim, e eles vivem no subterrâneo, porque eles não suportam a luz do sol. É, Eles servem a deusa deles, a deusa Drow, que na verdade não é uma deusa, é um demônio, chamada Lolth, né? E a Lolth, ela é maligna e ela gosta da intriga. E baseado nisso, ela criou toda a sociedade Drow para ser uma sociedade de intriga, de politicagem, de gente sendo traiçoeira, de assassinato. A sociedade Drow, ela se desenvolve, eles são absolutamente tiranos, né? E as outras criaturas do mundo de Forgotten, mesmo outras criaturas vilanescas, quando encontram Drow, sentem medo, porque fala ali tá o mal de verdade, né? Então, assim, tem demônio, cara, que vê o Drow e fala, opa, né? Tem demônio que vai morar com os Drow para aprender a torturar antes de voltar pro Cara, abismo. Então, assim, esse é o nível dos Drows, né? E são os monstros ali que você vai enfrentar. Muitas vezes você vai se ver lutando contra os Drows, né? Qual que foi a sagacidade do Salvatore? Ele aproveita desse contexto para criar um personagem que é Drow, né? Ele nasce desculpa. numa família ali, ele inclusive ia ser sacrificado porque a família os Drows, eles não procuram ter mais de 3 filhos machos, porque macho não tem utilidade na família, na sociedade Drow, que é matriarcal, né? Então o primeiro e o segundo ainda serve ali para procriar. O terceiro você sacrifica em honra da deusa, né? E o Drizzt, na noite em que ele nasce, o irmão mais velho dele morre. Então ele nasce terceiro filho, mas vira segundo, aí ele é poupado, né? E ele cresce e ele vai sendo educado com uma educação totalmente brutal para ser um Drow, né? Então gostar de fazer maldade, fazer tudo que o Drow faz, para ser traiçoeiro, né, e tal. Só que ele não sente que tá certo aquilo. Ele fica o tempo inteiro contrariado com aquilo, se perguntando se ele tá errado em ser quem ele é. Até o momento em que ele vê ele descobre, né, dos chefes da família dele lá, militares, que é o Zack Nafen, e ele vira e fala, opa, esse cara aqui é bom também, né? E aí ele vai descobrir que o Zack Nafen é pai dele, etc, né? E aí é o momento em que ele percebe que, não, eu posso ser uma pessoa boa, eu não preciso matar, eu não preciso sentir prazer em torturar, eu não... E aí ele foge do subterrâneo e vai para a superfície. O que acontece? Quando ele faz isso, todos os Drows começam a ir atrás dele. Quem conseguir matar ele, sacrificar ele para a deusa, vai deixar a deusa muito feliz, porque a deusa tá bolada com ele. Só que na superfície todo mundo tem medo dele, afinal ele é um Drow, ele é um elfo negro, né? Então ele precisa passar pelo preconceito, entrar na sociedade sabendo que todo mundo detesta ele, mesmo ele procurando ficar isolado, daí que ele é ranger, porque ele vai se isolando nos ermos, mas mesmo assim as pessoas descobrem que ele tá lá expulso, ele tem que ir para outro lugar, né? Só que ele é um personagem que ao longo dos livros, né, a gente vai vendo que ele é extremamente bom desde que ele nasceu. Porque ele se sente mal com a educação ruim que ele recebeu. Ele, ou seja, ele tem ali o senso do bem, né? E ele quer praticar o bem. Então a gente vê, por exemplo, o fato de que ele vai para a superfície e ele começa a proteger as pessoas. Então, ele salva um grupo de crianças que está brincando lá e são atacadas por um monstro e tudo, né? E depois a gente vai vendo outros momentos dele. Então, por exemplo, tem um momento em que ele, para salvar um colega, ele precisa se disfarçar. Ele coloca uma máscara que faz ele parecer um elfo normal e ele entra na cidade e ninguém olha para ele com cara feia.
E ele fala, por um segundo eu senti vontade de ficar com essa máscara pro resto da vida. Mas aí não seria eu. Eu não posso me enganar e mentir para os outros e para mim mesmo a minha vida inteira. Então eu prefiro usar agora pela utilidade da missão, porque tem uma vida em perigo, mas não usar. Aí ele se desfaz da máscara, né? Não usar essa máscara nunca mais, porque ela é uma tentação para mim. E aí ele segue, vai provando o bem dele. Então todo mundo que conhece ele mais intimamente fica parça dele na hora. A própria Pantera, que vira aliado dele, reconhece a bondade dele, né? E aí ele vai ter outros momentos de virtude que são interessantes, né? Eu destaco aqui dois que eu gosto muito, né? Um deles é quando tem uma espada que é senciente. A espada é senciente e ela tá na mão de um cara. O cara vem para matar o Artemis Entreri. Ele vem para matar o Dritz e o Dritz ganha dele no duelo. Quando o Dritz ganha ele no duelo, a espada fala: velho, eu não quero mais andar com esse cara que tava me manejando, porque eu preciso andar com o melhor espadachim. Eu achei que estava com o melhor espadachim, mas a partir do momento que ele é derrotado, eu quero ir pro próximo, né? E aí a espada tenta ir pro Dritz, mas o Dritz não se interessa pela espada porque ele já tem as espadas dele. E aí ele deixa a espada de lado até o momento em que ele dá a espada de presente pra amiga dele, a Katniss, porque ele tem uma queda. Ele tem um crush nela. A Katniss vai usar a espada e a espada toma conta da Katniss, meio que possui ela, podemos assim dizer, e ela se joga em cima do Dritz e começa a falar: me use, me use. Depois você entende que é a espada que está falando. Mas antes de você entender, você percebe que a Katniss ela se coloca numa posição totalmente vulnerável para ser assediada sexualmente aqui, né? Para que o Dritz venha até alguma coisa com ela. E o Dritz olha para ela, ele quer fazer alguma coisa com ela, porque ele gosta dela, ele tem atração por ela, mas ele casca fora para não fazer nada, né? Então, assim, é um Dritz casto, ele procura realmente viver uma castidade, assim, nesse sentido, né? Ele tá em outro momento lá, ainda quando ele é Drow, né? Que os Drows começam a fazer uma orgia e tudo, ele percebe onde é que ele tá, ele casca fora, né? Mesmo que a sociedade dele considere aquilo bonito, ele foge, porque ele vê que aquilo não é certo e tal. Mais pra frente, vai ter um evento em Forgotten Realms em que os deuses se encarnam e vivem entre os humanos por um castigo que aconteceu, depois eles voltam pro céu, né? Acontece durante um ano. E o Dritz, quando isso acontece, ele tem a oportunidade de encontrar com a deusa dele. Né? Ele gosta da deusa dos guardiões, a deusa das florestas lá, eu não lembro se Mielik. E aí ele fala: muitas pessoas falaram que encontraram com uma divindade e hoje tem fé. E aí ele comenta, né? Eu nunca me encontrei com Mielik, mas eu nunca quis e eu nunca gostaria de me encontrar com Mielik. Por quê? Porque a verdade é que eu sempre estive com Mielik. Eu sempre segui os princípios dela. E aí os deuses têm seus símbolos, né? O símbolo da Mielik é um unicórnio. E ele teve com alguns unicórnios alguma vez, afinal é um rei de fantasia e tudo, né? Ele fala: quando eu encontrei aqueles unicórnios, eu encontrei Mielik. No símbolo dela ali eu já vi. E os preceitos dela estão comigo. Então não preciso encontrá-la, porque ela sempre esteve comigo. Né? Então não preciso esperar ela encarnar e vir falar comigo. Então, assim, a gente vê um Dritz de fé, né? Então, assim, é só tirar ele do paganismo, mostrar e falar: olha, essa Miele que o tempo todo aí, na verdade, é Jesus, não é o unicórnio, mas é o cordeiro. E pá, filho, o cara Cara, eu batizado aí, acho ó. muito interessante como a gente acabou de dar a volta, porque eu vejo muito um paralelo dele com o Superman do James Gunn, que trouxe uma mudança ali muito grande ali na origem dele, onde ele não tem mais pais bondosos, onde ele tem pais que mandaram ele pra dominar a Terra. E o Justo. ponto todo do filme é sobre o Superman entender que ele tem escolha, que ele pode escolher o que ele quer fazer e ele escolhe o bem. E esse personagem aí eu vejo muito isso, cara. Ele é o cara que, ainda mais que o Superman, né? Porque ele, além de ter a origem ruim, ele foi criado nessa ruindade. E ainda assim ele escolhe o bem, ele escolhe isso aí, cara, pô, incrível, incrível. Não, é um personagem tanto, e a história dele é cheia de altos e baixos. Ele faz amigos, monta grupos de aventureiro e, assim, grupos
divertidíssimos, encontra muitos perigos, que são esses monstros de D&D, ele luta com dragão, luta com devorador de mente, luta com beholder. E o mais interessante do R.A. Salvatore, entre os capítulos, quando ele vai iniciar uma nova parte dentro do livro, na verdade não é entre os capítulos, é entre as partes, ele sempre traz um monólogo do Drizzt, como se fosse um trecho do diário dele. E esses monólogos, velho, são sempre assim, muito ricos, velho. Teve trecho já que eu parei e falei, velho, isso aqui vai pro Instagram. Já postei em story de Instagram, assim, porque é um personagem tanto, cara. Pô, Eu gosto fenomenal. muito do Drizzt Do'Urden. Fenomenal. Gente, vamos chegando aqui ao final já. Bastante coisa a gente falou. Graças a Deus, é um episódio bem longo. Você Rendeu. que acompanhou até aqui, coloca aqui embaixo o que você achou dessa nossa conversa, o que você achou desses personagens que a gente falou, e fala do seu personagem, o personagem que você vê ali que é uma pessoa extremamente virtuosa, apesar de não ser uma pessoa que é diretamente católica. Eu quero muito ler, coloquem nos comentários, eu vou ler todos. Muito obrigado, Neiva, por ter aceitado o convite novamente, por estar aqui. Muito bom Imagina, conversar o com prazer é você, sempre meu. sempre bom demais. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que gosta de cultura pop e gosta de enxergar Deus onde aparentemente ele não tá. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.